No filme de hoje, um motorista de limusine vira o Toretto depois que o mundo começa a ser destruído por desastres naturais. E como Derrotando Filmes diria, você não sobreviveria aqui. O filme de hoje é 2012, então sem mais enrolação, bora lá. O filme começa em 2009, com Adrian indo se encontrar com um amigo em um instituto de pesquisa geológica na Índia. Eles descem 3.100 metros e veem uma análise de neutrinos expelidos pelo Sol há 2 dias, causados por uma explosão solar imensa. Eles vão para outra área em que tem um tanque de água que desce mais 2.000 metros. Os cientistas dizem que os neutrinos estão desencadeando uma reação física, esquentando o núcleo da Terra. O filme corta para um evento nos Estados Unidos em que Adrian foi se encontrar com Cale Anheuser para conversarem sobre a futura crise geológica. Depois de ler o documento, Anheuser leva Adrian para juntos falarem com o presidente. 6 meses depois, o presidente dos Estados Unidos se reúne com vários outros presidentes para dar a notícia e se prepararem para o futuro. Agora, em 2010, vemos Nen Peng e sua avó na China sendo levados por um caminhão do exército e logo depois, uma parte da montanha ao lado quebra. Em 2011, em Londres, vemos um sheik lendo um dossiê sobre a possível solução para o problema, em que seu subordinado diz que vai custar 1 bilhão de euros. Também vemos alguns agentes trocando a Mona Lisa real por uma réplica idêntica para poder preservar a real, e agora 2012 começa. O protagonista, Jackson Curtis, mora em Manhattan, na Califórnia. Acorda atrasado por pegar os filhos pro fim de semana e ele vai de limusine pra casa da ex e passa do lado de uma rachadura no chão, ele nem vê. Lá, ele reencontra a ex e vê o atual dela, Gordon. Eles vão pro Yellowstone e chegando lá, eles veem 3 helicópteros do governo por lá. O filme corta pra Casa Branca, em que Adrian diz ao presidente que a estimativa estava errada e que eles vão ter que agilizar o programa. De lá, Adrian é direcionado pro Yellowstone para fazer uma coleta de dados. Em Yellowstone, Jackson e seus filhos entram numa área restrita de um lago. Não dá nem 1 minuto e o exército aparece e leva eles para um acampamento em que Jackson conhece Adrian, que sugere que eles saiam do parque por agora. Adrian volta para o centro de pesquisa ali e depois de conversar com seu amigo do início do filme, descobre que a crosta terrestre acabou de se desestabilizar. Adrian diz que vai providenciar a evacuação do amigo e a família dele. Durante a noite, Jackson pesquisa o que pode estar acontecendo e ouve a rádio de um cara maluco dali do Yellowstone. Jackson vai num trailer do radialista que se chama Charlie e pergunta sobre o que pode estar acontecendo. Depois de explicar que é o fim do mundo, ele mostra um quadro de pessoas que os governos silenciaram e diz que eles estão construindo naves e que ele tem um mapa. Voltamos para Manhattan e vemos o mercado em que a mãe das crianças estava a ser partida ao meio por um terremoto. Ela liga pro filho e pede para eles voltarem para casa. Adrian e o presidente falam para os outros países se iniciarem o embarque das arcas, e o filme dá um exemplo de alguém que comprou um lugar nela. Yuri Karpov, um bilionário russo que é chefe de Jackson, que liga para ele assim que ele chega na casa da mãe dos filhos. Ele leva Yuri e os filhos para o aeroporto, e lá um dos filhos esfrega na cara dele que ele vai morrer porque ele não tem uma passagem. Jackson aluga um avião e liga pra eles falando pra deixar tudo de lado. Ela não bota fé, mas quando ele chega já tava tendo terremoto. Todo mundo entra na limusine e o cara ativa o modo Toretto, dirigindo no meio de uma cidade sendo destruída com mais obstáculos que qualquer coisa. Pra vocês terem uma noção, ele chegou a entrar num prédio que tava desmoronando com a limusine e ele conseguiu sair vivo. Agora eu entendo a indignação do Derrotando Filmes contra esse filme aqui. No aeroporto, eles veem que o piloto morreu e por um milagre chamado roteiro, Gordon sabe pilotar avião. Na verdade, ele só fez umas aulas ali, mas pelo que o filme mostra, ele é o Brian dos ares. Droga, é o Brian. Tanto porque ele morre no final, quanto porque ele faz essas manobras entre esses prédios aqui. Enfim, o filme mostra um pouco do drama de pai e filho do Adrian e já passa pra Jackson e companhia no Yellowstone atrás de Charlie do mapa. Jackson e a filha vão atrás do louco enquanto os outros 3 esperam no avião. Assim que ele fala onde no trailer que tá o mapa, o Yellowstone começa a entrar em erupção. Ele tem a primeira erupção e agora temos mais uma sessão de Velozes e Furiosos, desafio do fim do mundo. É muito ruim a piada, eu sei. Quando o trailer tava chegando, o chão desmorona de um jeito conveniente, deixando uma rampa perfeita. A filha entra no avião e só agora o protagonista foi pegar o mapa. Depois de um pouco de suspense por a van ter sido engolida, ele sai do buraco e corre pro avião que por pouco não é atingido pelos destroços nem na terra e nem no ar. Jackson abre o mapa e vê que o lugar fica na China, obrigando eles a conseguir um avião maior. Depois disso, vemos o governador e Adrian vendo um Cristo Redentor sendo destruído, além de outros acontecimentos pelo mundo. Um agente chega e avisa que Yellowstone explodiu e em 7 horas Washington vai ser atingida. Eles tentam falar com o presidente para ele dar no pé de avião, mas acabam falhando. O resto dos agentes decola rumo à China enquanto o presidente anuncia o que realmente está acontecendo com o mundo. Durante a transmissão, vemos que Jackson se reencontrou com Yuri. O piloto dele acha um avião e pelo Gordon ser um piloto foda que teve apenas 3 aulas, Yuri deixa a família do protagonista vir. Olha só que conveniente. Eles decolam
quase batem em 2 prédios, quase batem em outro prédio e depois encostam de leve na réplica da Torre Eiffel que tinha na cidade, perdendo os freios de pouso, alguma coisa assim. Durante a viagem, Yuri e Jackson vão conversando até o Gordon chamar eles para ver o Havaí destruído. Literalmente é só isso por agora. Depois vemos Nem Peng no monastério recebendo a chave de um caminhão do próprio Dalai Lama e indo rumo às naves que o seu irmão está trabalhando. O filme foca em alguns locais separados pelo mundo, mostrando caos e destruição, como por exemplo Washington, a capital da Itália, o navio do pai de Adrian e por fim Washington de novo, só que dessa vez só para finalizar junto com o presidente. Voltando para os protagonistas, eles chegam na China, perdem todos os motores funcionais, além de ficar sem gasolina, e enquanto o piloto tentava pousar, o resto usa os carros que tinham dentro do avião para sair de um jeito um pouco mais seguro, porque seguro não é. O piloto pousa na beira do precipício, que quebra e faz ele morrer. Literalmente, uns 30 segundos depois, aparece uma frota de helicóptero do exército chinês, e eles levam Yuri e os filhos dele, e o resto fica lá no meio do nada. Depois de eles andarem umas horas ali, eles encontram uma estrada e encontram Nem Peng. Adrian chega nas Arcas e recebe uma ligação do seu amigo, que diz que ninguém veio buscar ele, e que tem uma outra onda vindo por outra direção. Depois dele morrer, Adrian faz os cálculos do tempo por impacto e eles têm menos de meia hora. Os protagonistas se encontram com o irmão de Nem Peng, Tenzin, que pede para fazer eles embarcarem. Enquanto isso, na área de embarque, Yuri derruba um guarda e lidera uma comoção na beira das Arcas. Os protagonistas entram na Arca 4 com o plano do Tenzin e logo em seguida, Adrian faz um discurso para convencer os capitães a abrir as portas das Arcas. Dentro da Arca, parte do plano dá errado e Gordon acaba morrendo no meio das engrenagens. Depois de quase todos entrarem nas Arcas, a ponte da Arca 4 trava, entreaberta por conta do problema que aconteceu com o grupo de Jackson, matando Yuri que não conseguiu segurar a tempo. A onda chega e parte da Arca 4 começa a inundar. A filha de Jackson fica numa área segura enquanto a esposa de Yuri morre afogada e o resto do grupo fica preso em outra área. Jackson volta para as engrenagens e tira uma peça que estava travando ela, liberando o portão e salvando todo mundo da Arca. Depois de um tempo, eles descobrem que o continente africano se elevou e traçam uma rota para lá, finalizando o filme com uma imagem de como o planeta está atualmente.